E se a pior coisa que já aconteceu com você fosse exatamente o que Deus usou para te encontrar? Esta é a história de um homem que foi arrancado da sua terra, vendido como escravo, e que, no meio de tudo isso, encontrou Jesus. E depois que encontrou, não guardou a fé para si. Ele a derramou sobre todos ao seu redor. Esta é a história de Santo Antônio de Categeró, o africano que se tornou um dos santos mais amados do Brasil. Você já se sentiu jogado num lugar que não escolheu? Numa situação que não pediu? Cercado por pessoas que não te conhecem? Numa vida que parece não ser a sua? Antônio conheceu essa dor mais fundo do que a maioria de nós jamais conhecerá. Homens, mulheres e crianças eram sequestrados de suas casas e vendidos como mercadoria. Antônio nasceu nessa região, numa família muçulmana. Era jovem quando foi capturado e deportado para a Sicília, no sul da Itália. Chegou a Noto como escravo. Foi vendido pelo valor equivalente ao de 2 cavalos a um fazendeiro chamado João Landavula e foi encarregado de pastorear seu rebanho de ovelhas e cabras nas colinas da Sicília. Ali, no silêncio do campo, tudo mudaria. João Landavula não era um homem qualquer, era um cristão que vivia a fé com autenticidade, e ele percebeu em Antônio algo raro, uma alma de boa índole, honesta, generosa, sem malícia. Com paciência e respeito, João começou a falar sobre Jesus com Antônio, não com imposição, com amor. E Antônio ouviu, perguntou, investigou. E um dia, algo mudou dentro dele. Ele pediu para ser batizado. E naquele momento, um africano sequestrado, longe de casa, sem nome nem história reconhecida, recebeu um nome novo: Antônio. Desde o dia do batismo, ele foi outra pessoa. Não fingiu. Não foi cristão de nome apenas. Seu confessor, que o acompanhou por 15 anos, disse sobre ele: não vi nele a mínima falha, por menor que fosse. Era caridoso, paciente e casto. Como pastor, ele cuidava do rebanho com amor, e do excesso de leite e queijo alimentava os pobres da região. As crianças do campo o amavam tanto que o chamavam carinhosamente de tio Antônio. Um dia, o patrão proibiu as doações. Antônio obedeceu, em silêncio. Mas logo o rebanho começou a produzir menos. João percebeu a mão de Deus naquilo e devolveu a permissão. Antônio sorriu e continuou doando. Com o tempo, os próprios herdeiros de João Landavula libertaram Antônio. Disseram: por sua bondade e vida santa, e porque é muito caridoso e paciente, livre. Finalmente livre. E o que fez com a liberdade? Escolheu servir ainda mais. Foi trabalhar voluntariamente nos hospitais de Noto. Cuidava dos enfermos. Banhava feridas. Trocava ataduras com as próprias mãos. Lia a vida dos santos como quem lê um mapa para a santidade. E um dia sentiu que precisava ir mais fundo. Ingressou na Ordem Terceira Franciscana. Mendigava pelas ruas para poder dar às mãos dos pobres o que recebia. E então, já
velho, tomou a decisão final. Retirou-se para o deserto de Pisones, um eremitério nas colinas da Sicília, menos para viver apenas em oração, silêncio e contemplação de Deus. Ali, o tio Antônio passou os últimos anos da sua vida, sozinho, mas nunca abandonado. Antônio de Categerol morreu em 14 de março de 1549, no seu eremitério na Sicília. 50 anos depois, abriram seu túmulo e encontraram o corpo intacto, incorrupto, menos como se o tempo não tivesse passado. Os milagres começaram a ser relatados. Sua devoção atravessou o Mediterrâneo no século XVII. Os jesuítas trouxeram a devoção a Santo Antônio de Categerol para o Brasil. E aqui ele se tornou um símbolo especial, o santo dos africanos escravizados, porque eles se reconheciam nele. Como ele, tinham sido arrancados de sua terra. Como ele, viviam numa terra estranha, mas como ele, podiam encontrar em Deus a única liberdade que ninguém tira. A história de Santo Antônio de Categerol faz uma pergunta a cada um de nós: o que você faz com o lugar onde está menos, mesmo que não tenha escolhido estar ali? Antônio não esperou ter tudo para dar. Deu com o que tinha: leite, queijo, tempo, mãos, oração. Ele nos lembra que santidade não é reservada para quem tem uma vida fácil. É construída exatamente onde a vida dói, pobre por condição, santo por escolha. Santo Antônio de Categerol, intercedei por nós, que possamos fazer muito com nada, como você fez. Que encontremos Deus nos lugares onde menos esperamos. Que sejamos livres menos mesmo, quando as correntes parecem eternas. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmo 23,1. A história do tio Antônio te tocou? Comenta aqui embaixo se você acredita que Deus pode transformar qualquer situação, menos mesmo as mais difíceis. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia tem um novo santo para inspirar a sua fé. Deus está com você.